Quando tudo desmorona, a alma começa a falar. Parte 1. O coração que cansou de lutar. Há um momento em que o corpo segue em frente, mas o coração já não acompanha. Ele está cansado. Cansado de lutar contra muros invisíveis. Cansado de esperar por portas que nunca se abrem. Cansado de sorrir com os olhos cheios d'água. E é nesse ponto, quando parece que não há mais força, quando tudo o que você sente é exaustão, que a alma começa a falar. Mas ela não fala, como o mundo espera. Ela não grita, não exige. Ela sussurra. No fundo do silêncio, no espaço entre uma respiração e outra. Naquele momento em que você, por fim, para de resistir. Você já esteve ali, na borda do que aguentava, olhando para a vida como quem olha para uma estrada vazia. Nada à frente, nenhuma esperança atrás. Só um chão frio e uma alma trêmula que já não sabia para onde ir. Talvez você tenha se sentido assim ontem, ou esteja se sentindo agora. Com o coração esmagado pela pressão de parecer forte, com os ombros curvados pelo peso invisível que ninguém vê, com os olhos abertos, mas sem brilho. Mas aqui vai uma verdade sagrada. Esse momento não é o fim. Esse momento é o início da escuta mais profunda da sua existência. Sim, a dor. Sim, a solidão. Sim, há silêncio. Mas nesse silêncio mora uma presença, uma sabedoria ancestral que vive em você. E ela está acordando agora, não para te salvar, mas para te lembrar de quem você é. Quando tudo desmorona, o que resta é o que é verdadeiro. Aquilo que você nunca pôde perder mesmo tentando. Aquilo que estava soterrado sob expectativas, pressões, medos, máscaras. E agora que tudo caiu, você pode ver. Ver a si mesma, sem adornos, sem aplausos, sem medo. E o que vê pode doer, mas também pode curar. Você não precisa ter todas as respostas agora. Nem saber o próximo passo, nem entender o motivo de tudo. Você só precisa respirar. Sentir esse instante. Não o que ele representa, mas o que ele é. Ele é pausa. Ele é transição. Ele é ventre. E tudo o que nasce, nasce do escuro. Veja. Até a semente morre antes de florescer. Ela racha, se rompe, se desfaz no solo escuro. E só então começa o milagre. Você também está rachando. Você também está se desfazendo de quem acreditava que precisava ser. E isso é bênção disfarçada. Não tente escapar da dor agora. Ela veio com propósito. Ela veio com uma chave, não para trancá-la mais, mas para abrir um portal para dentro, onde mora sua voz, sua luz, sua cura. Talvez ninguém tenha te ensinado a escutar sua alma. Talvez você tenha aprendido a seguir padrões, a agradar, a conquistar, a correr, mas agora é o momento de parar e ouvir o que há anos está tentando te alcançar, a sua verdade. Ela não está no que os outros esperam, nem no que você acha que deveria ser. Ela está aí, nesse ponto exato de rendição. Renda-se não como quem desiste, mas como quem finalmente solta o que não serve mais. Solte a culpa. Solte a pressa. Solte o peso de ser tudo para todos. Solte o medo de não ser suficiente e fique com o que resta. O que resta é puro. O que resta é sagrado. O que resta é você. Sinta isso. Você está viva. Mesmo ferida, ainda há vida. Mesmo cansada, há um fôlego que se recusa a apagar. E esse fôlego é alma. É presença. É Deus te dizendo: eu estou aqui, dentro. Você não precisa fazer nada agora. Só precisa escutar. Se acolher. Feche os olhos. Coloque a mão no peito. E apenas diga em silêncio: eu estou comigo. Mesmo quando tudo parece estar contra. Isso basta. Porque às vezes, a maior coragem não está em agir, mas em ficar, em sentir.
em permanecer com o que dói, até que a dor se transforme. Ela se transforma, Edneia. Ela não veio para ficar. Ela veio para abrir espaço. Espaço para você renascer. Parte 2. A noite da alma e o chamado. Invisível, existe um momento em que a escuridão deixa de assustar e passa a ensinar. É a noite da alma. Aquela em que o mundo continua girando, as pessoas seguem com suas rotinas, mas dentro de você, tudo silencia. E esse silêncio não é comum. Ele não é vazio de som, ele é cheio de sentido. É o universo te chamando de volta, não com palavras, mas com ausência. Ausência de respostas, ausência de direção, ausência de força, para que finalmente você ouça a única coisa que sempre esteve ali, a voz da sua essência. A noite da alma não é castigo. Ela é travessia. É como atravessar um túnel sem saber o que há do outro lado. É como mergulhar sem saber nadar. É como perder todas as certezas e perceber que, na verdade, nunca precisou delas. Durante essa noite, tudo parece mais pesado. As lembranças doem mais. As mágoas antigas voltam à tona. O passado te chama não para te prender, mas para que enfim você se despeça. É doloroso, mas é necessário, porque para a alma nascer, o ego precisa descansar, não morrer, mas parar de comandar. E é isso que acontece quando tudo desmorona. Não é o fim, é o começo da rendição. A desconstrução das falsas camadas, dos personagens que você criou para sobreviver. A alma não quer sobrevivência, ela quer vida. Vida com verdade, com propósito, com presença. Talvez hoje você esteja atravessando sua própria noite. Talvez esteja chorando sem saber o motivo, se sentindo só mesmo cercada de gente, questionando o sentido de tudo. E eu te digo, não fuja disso. Essa dor é um convite, um chamado invisível, uma bússola secreta que só funciona no escuro. Feche os olhos agora. Respire. Deixe vir o que vier. Tristeza, receba. Medo, olhe. Raiva, acolha. Vazio, permita. A alma fala através das emoções reprimidas. Ela limpa. Ela sussurra. Ela cura. Não com respostas, mas com presença. Você não precisa entender agora. Não precisa fazer sentido. Só precisa confiar que existe um caminho sagrado se desenrolando dentro de você. Mesmo que do lado de fora, nada tenha mudado. Porque o que importa agora não é o que os outros veem. É o que você está sentindo. É a verdade que pulsa, mesmo que você tente calar. A noite da alma é escura, sim, mas nela há estrelas. Estrelas que só brilham na ausência da luz artificial. Estrelas que só aparecem quando você desliga as distrações. Estrelas que te guiam de volta para casa. Você não está perdida. Você está sendo chamada. E sabe o que há do outro lado dessa noite? Você, inteira, despida das dores que não eram suas, livre das expectativas que nunca te serviram, conectada com uma paz que não vem do mundo, mas do seu centro. Deixe o chamado te guiar. Não tente apressar, não tente entender. Apenas caminhe, um passo de cada vez. Mesmo no escuro, mesmo com medo, porque cada passo é sagrado. E cada lágrima é bênção disfarçada. A alma não desperta quando está tudo bem. Ela desperta quando você já não sabe mais como seguir. Quando tudo que resta é se render. E nesse momento ela se ergue. Como uma chama que nunca apagou. Como um fôlego que nunca faltou. Como um lar que sempre esteve aí, esperando por você. Sim, a noite é longa. Mas ela não é eterna. E quando ela passar, você não será a mesma. Você será mais verdadeira, mais sensível, mais sua. Parte 3. O som do recomeço. Quando a alma assume o comando, chega um momento em que o choro cessa, não porque tudo melhorou, mas porque algo dentro se aquietou. Não é mais desespero, é presença. É como se você, pela primeira
vez em muito tempo estivesse ouvindo a si mesma sem interrupções, sem ruídos, sem obrigações. A alma, enfim, assumiu o comando. E quando isso acontece, algo mágico começa a se mover. Você para de se perguntar o que fazer e começa a sentir o que precisa ser feito. Não vem em forma de grandes planos, nem de metas ousadas. Vem como pequenos impulsos, gentis, claros, silenciosos. Você acorda e sente vontade de abrir a janela, de respirar mais fundo, de tomar um banho mais demorado, de dizer não sem culpa, ou de dizer sim sem medo. E isso já é o começo do milagre. Porque a alma não grita. Ela guia. Ela não te cobra pressa. Ela te devolve o tempo. Ela não te pressiona a conquistar. Ela te lembra de simplesmente viver. Nesse novo estado, você não se reconhece completamente. Porque a mulher que antes queria ter todas as respostas, agora só quer estar presente. A que corria para agradar, agora caminha para si. A que dizia sim por medo de perder, agora diz não por amor à própria paz. E o mais curioso, nada ao redor mudou. Mas tudo dentro de você se reorganizou. O mundo continua o mesmo. Mas agora você se move com outra energia. Você percebe a diferença entre barulho e verdade, entre urgência e prioridade, entre obrigação e chamado. Você começa a limpar. Pessoas, padrões, promessas que não te representam mais. Não com raiva, mas com leveza. Não com ruptura violenta, mas com discernimento silencioso. Você não. Está se tornando fria. Está se tornando inteira. E uma mulher inteira assusta, porque ela não se curva mais. Não finge mais. Não implora mais. E isso não a torna dura. A torna livre, porque quem vive da alma vive em paz. Mesmo quando tudo à volta é caos, ela sabe que o externo oscila, mas o interno é raiz. E é nessa raiz que você agora se ancora. Quando a alma assume o comando, você aprende a confiar nos vazios, a acolher os nãos, a respeitar os silêncios. Você entende que cada pausa é gestação, cada queda é revelação, e cada recomeço é sagrado. Talvez você ainda não tenha todas as respostas, mas agora você tem uma certeza: não vai mais se abandonar. E isso muda tudo, porque você percebe que o que te salvou não foi alguém, não foi uma solução mágica, foi você. Foi a coragem de permanecer quando tudo doía. Foi a escolha de continuar, mesmo sem chão. Foi a decisão silenciosa de não desistir da sua luz. Você não precisa gritar ao mundo quem se tornou. Sua energia fala por si. Seu olhar mudou. Sua presença mudou. Seu caminho está se abrindo. E não porque você forçou, mas porque você se tornou o próprio caminho. Esse é o som do recomeço. Não é barulhento. Não é eufórico. É sereno, firme e verdadeiro. É o som da alma ocupando o espaço que sempre foi seu. Então agora respire fundo. Olhe para si com ternura. E diga em silêncio: eu me honro por ter chegado até aqui. Eu me permito seguir mais leve. Eu confio no que está nascendo. Porque não é preciso esperar o cenário ideal para recomeçar. O cenário ideal é a sua decisão. E se você sente que está pronta, mesmo sem estar, então você está. Parte 4. O retorno da luz. Quando você reconhece quem sempre foi, no silêncio que vem depois da dor, há um tipo de luz que não cega. Ela não brilha como holofote. Ela pulsa como coração. É suave. É profunda. É íntima. É a luz da sua própria essência. Voltando para casa. Você já não está mais buscando fora. Não precisa mais provar nada, nem convencer ninguém. Você simplesmente é. E o ser, quando se reconhece, ilumina tudo ao redor. Sim, o mundo ainda tem suas sombras. As contas ainda existem. Os desafios continuam. Mas agora, você os atravessa com outro olhar, com outra postura, com outra presença. Porque agora você sabe. Você é maior do que qualquer circunstância. Não por arrogância, mas por consciência. Você
Não é só o que sente, nem o que pensa, nem o que fizeram com você. Você é o que permanece quando tudo passa. É o que pulsa mesmo em meio ao caos. É o que acorda mesmo depois de 1000 quedas. Você é alma. Você é luz em travessia humana. Agora, depois de tanto tempo buscando, lutando, chorando, você percebe que nunca foi sobre se tornar algo. Sempre foi sobre lembrar. Lembrar que seu valor não depende da aprovação de ninguém. Lembrar que sua voz importa, mesmo que tremendo. Lembrar que seu sentir é bússola e que sua vulnerabilidade é força disfarçada. A luz que voltou não é nova. Ela sempre esteve aí, escondida sob medos, traumas, julgamentos. Mas agora que você deixou cair as armaduras, ela pôde sair. E o mais bonito, ela não te transformou em outra pessoa. Ela te devolveu a si mesma. Você olha para trás e vê a estrada, as dores, as noites mal dormidas, as dúvidas, as desistências temporárias, as vezes em que acreditou que não daria, mas você deu. Você veio, você chegou aqui. E isso não é pouco. A alma agora caminha contigo, de mãos dadas, sem pressa, sem ruído. Ela te mostra com gentileza que cada passo será guiado, que cada escolha virá do coração, e que o medo ainda existirá, mas não mandará mais. Você finalmente entendeu o poder da pausa, a bênção do silêncio, a alquimia da dor. Agora, tudo ao seu redor responde à sua frequência. Você não grita mais, mas sua presença ecoa. Você não precisa provar, porque sua verdade irradia. Você não implora, porque aprendeu a se bastar. E o mais sagrado disso tudo, você sabe que esse estado não é constante, mas também não depende do mundo. Você não se ilude mais. Sabe que haverá novos desafios. Sabe que haverá dias em que tudo parecerá desabar. De novo. Mas agora você carrega uma bússola interna, e ela te guiará. Sempre. Essa bússola tem um nome: consciência. E com ela, você reconhece cada volta ao escuro como uma nova iniciação. Cada silêncio como um mestre. Cada lágrima como cura. Cada renascimento como escolha. Você não é a dor que sentiu. Você é a luz que escolheu manter acesa, mesmo em meio à escuridão. Você não é a ausência que sofreu. Você é o amor que continuou ofertando, mesmo quando não vinha de volta. Você não é a queda. Você é a força que se levantou 1000 vezes. E se há algo que você precisa lembrar agora é que você é ponte. Ponte entre mundos. Entre razão e intuição. Entre céu e terra. Entre o que viveu e o que pode viver. E como ponte, você sustenta o invisível. Com seu ser. Com sua fé. Com sua coragem de continuar, mesmo com medo. O retorno da luz não é espetáculo. É reconexão. É você sentindo Deus de novo. Dentro. Presente. Íntimo. Não como um juiz, mas como lar. Você percebe que no fim das contas não se tratava de vencer, mas de lembrar quem você é. E agora que lembrou, nada mais pode te apagar, porque o que foi aceso por dentro não depende de combustíveis externos. Você é, e basta. Feche os olhos agora. Sinta essa presença. Não corra, não pense, só sinta. Permita que essa luz te envolva, te ancore, te abrace, porque quando tudo desmorona, a alma começa a falar, e agora que ela falou, nunca mais será ignorada.